Pessoal, hoje a gente vai ver como se calcula a distância entre dois pontos. Dados dois pontos A e B, então tem meu plano cartesiano, né? Tem o meu pontinho A aqui, meu pontinho B aqui. Qual é a distância entre eles? A distância entre eles é o tamanho do segmento que une os dois, certo? E a gente chama essa distância, esse tamanho, de distância de A a B. Certo? Então, é isso que a gente vai calcular. E como é que a gente calcula isso? Olha só, se eu tenho meu pontinho A aqui, vocês concordam comigo que ele vai ter uma coordenada x, né? Que a gente chamou aqui de xa, e uma coordenada y, que a gente chamou de uma coordenada ya, certo? E o B é a mesma coisa, ele vai ter um x e ele vai ter um y, porque todo ponto tem coordenadas, né? O primeiro é x e o segundo é y. Precisa ter isso. A fórmula que a gente usa para calcular é essa daqui. Como é que se chegou nessa forma? Ora, o que eu tenho aqui? Triângulo retângulo. Vi um triângulo retângulo na minha frente, o que eu preciso pensar? Pitágoras. Põe Pitágoras nessa história. O que Pitágoras diz pra gente? Que a diagonal ao quadrado, a diagonal o que é? A distância, né? Então, a distância de AB, que é esse tamanho aqui, né? Ao quadrado, vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Quem que é esse cateto aqui? É esse tamanhozinho aqui, né? E que tamanhozinho é esse? Olha só. Vamos supor que aqui fosse 10 e aqui fosse, sei lá, 6. Qual vai ser esse tamanho? Vai ser 4, né? Porque do 6 ao 10 é 4. E como é que conta que a gente faz para descobrir isso? Pega o 10 e tira 6. Então, como a gente chamou de YB, vai ser YB menos YA. E tem que estar ao quadrado porque a gente está fazendo Pitágoras. A mesma coisa aqui no x, olha só. XB menos XA ao quadrado, porque é o tamanho desse segmento aqui, certo? E aí, a gente não quer a distância ao quadrado, a gente quer só a distância, né? Então, a distância de AB vai ser a raiz quadrada disso aqui, né? Então, de YB menos YA ao quadrado mais XB menos XA ao quadrado. Aqui é só pra gente saber de onde que surgiu, tá? Formulazinha, essa daqui. Sempre fala assim, ó. Pega o x, diminui os dois, eleva ao quadrado. Pega o y, diminui os dois, eleva ao quadrado. Os resultados soma, tira a raiz, tá? Não importa quem é o primeiro, quem é o segundo, não importa, ok? Vamos lá. Então, exemplos. Calcular a distância entre os pontos A e B em cada um dos casos. Aqui, o A é 1 e 2, o B é 4 e 6. Então, a distância de AB é igual. Vou colocar a fórmula aqui primeiro, tá? XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Então, vamos lá. Distância de AB vai ser igual a raiz quadrada. Quem que é o XA? 1. Quem que é o XB? 4. Eleva ao quadrado. Mais primeiro, né? O primeiro com o primeiro. Agora o segundo com o segundo. Então, 2 menos 6 ao quadrado, certo? Segundo com segundo, que é o y. E agora a gente vai resolver isso. Então, fica a raiz quadrada de... Aqui dentro fica menos 3 ao quadrado, mais aqui dentro, menos 4 ao quadrado. Ah, professora, mas eu botei primeiro o b e depois o a aqui na conta. Daí aqui deu 3 e aqui deu 4. Não tem problema. A questão do sinal ali, quando a gente elevar ao quadrado, vai ficar positivo de qualquer forma. Por isso que não importa quem tu veja como A e quem tu veja como B, tá? Quem é o primeiro e quem é o segundo. Então, aqui, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Mais menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Por que dá positivo? Vamos lá. Menos 3 ao quadrado é menos 3 que multiplica menos 3. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Beleza? E aí, aqui a gente vai ter, então, a raiz quadrada de 25. E quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5, né? Então, temos que a distância de A a B é 5. Tranquilo? Vamos para a próxima. Distância de A a B vai ser igual a raiz quadrada de x aqui é o menos 3, x aqui é o 3. Só que lembra que tem um menos entre eles. Então, menos o 3 ao quadrado mais... O y é 5, menos o y que é 13, ao quadrado. Aí, o que a gente vai ter? Menos 3 com menos 3 dá menos 6 ao quadrado, mais 5 menos 13 dá menos 8 ao quadrado.
eleva ao quadrado. A gente vai ter menos 6 ao quadrado dá 36. Esquece o sinal aqui, só eleva o número e ponto. Mais 8 ao quadrado, 64. Somamos os dois agora, dá 100. E, portanto, a distância entre os dois é 10. Beleza? Vamos lá. São dados os pontos A, B e C. Calcule o perímetro do triângulo ABC. Ah, meu Deus, e agora? Nem estava falando de triângulo, nem de perímetro, como é que brotou isso agora? A gente vai ter o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se eu quero saber o perímetro, é só calcular a distância do A até o B, depois a distância do B até o C e depois a distância do C até o A. Se eu calcular essas três distâncias, eu somo e calculo o perímetro, né? Então, vamos calcular as distâncias. Então, temos que calcular. Vamos botar aqui o que a gente precisa calcular. Distância de A até B. Eu gosto de fazer o desenho para não me perder. Depois do B até o C. E a distância do C até o A. Certo? Aqui, A, B, C. Faz o desenhozinho para não se perder aí na história. Aí, vamos calcular o perímetro então. Vamos lá. Distância de A até B. Vai ficar x e x. Então, 3 menos 1 ao quadrado. Mais y, y. Então, menos 1 ao quadrado. Lembra que é sempre menos o segundo, né? Aqui vai dar raiz. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Menos 1 dá menos 2 ao quadrado. Aí aqui vai dar raiz. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. E aí a gente vai ter raiz de 8. Tem raiz de 8? Não, mas a gente pode simplificar fatorando. Dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Como é raiz quadrada, eu separo em parzinho. Quem tem parzinho sai fora da raiz. E quem não tem parzinho fica lá dentro. Então, eu tenho um parzinho de 2. Então, o 2 vem para fora. E o que sobrou aqui pra gente? O 2. Então, fica 2 raiz de 2. Certo? Vamos lá. Distância de B a C. A gente tem raiz de 1 menos 5, né? Agora aqui eu estou olhando o B e o C. Ao quadrado mais, de novo, 1 menos 5. Então, a gente vai ter, vamos lá. Eita, que a minha raiz foi lá em cima. Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Coisa torta. Tá. Igual. Aqui vai dar raiz quadrada de 4 ao quadrado 16, mais 4 ao quadrado também 16, que é a mesma coisa que menos 4 ao quadrado, né? E aí a gente vai ter raiz de 32. De novo, outra forma de pensar, ao invés da fatoração, é que 16 tem a raiz quadrada, né? Então, eu posso separar o 32 como 16 vezes 2, concorda? Porque 16 vezes 2 é 32. Quanto que é a raiz de 16? 4. Tem raiz de 2? Não, então continua ali dentro, tá? Então, ou tu fatora o 8, ou tu fatora como a gente fez com o 8, né? Ou a gente pensa dessa forma de produto, né? Em separar em um número que eu sei a raiz e outro, se tiver raiz, perfeito. Se não tiver, a gente deixa dentro da raiz, tá? Por último, a distância de C até A, ou de A até C, né? Tanto faz. Vamos lá. X e X, eu prefiro fazer de cabeça direto, tá? Tipo assim, 5 menos 3, 2. Então, bota ao quadrado. Mais. Aqui, agora pro Y. 5 menos menos 1, e o que era menos vira mais. Então, 5 mais 1. 6 ao quadrado. Ok. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Isso dá raiz de 40. Ok? Raiz de 40, vamos lá. Tá. Vou fatorar, tá? Dá por 2 que dá 20, dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5, 5 dá 1, fechou. Temos um par, tem sempre parzinho do mesmo número, tá? Parzinho de 2, então 2 caiu fora. 2 não tem parzinho, 5 não tem parzinho. E agora, o que eu deixo na raiz? 2 e 5? Não, né? 2 vezes 5, 10. Então, fechou. Aí, perímetro, então, a gente vai somar, né? Então, perímetro vai ser a soma dos três. Então, 2 raiz de 2, mais 4 raiz de 2, mais 2 raiz de 10.
raízes a gente só soma, pensa lá como se esse cara fosse um x. Eu só posso somar a raiz de 2 com quem é raiz de 2. Então, eu tinha 2, ganhei mais 4, fiquei com 6 raiz de 2. Mais 2 raiz de 10, porque eu não posso misturar, porque não são iguais, tá? Aí, pede o seguinte, mostre que ABC é um triângulo retângulo. De novo, falou em triângulo retângulo, é Pitágoras, certo? Quem que é a minha hipotenusa aqui? O maior lado. Olha só, quem que é o maior lado? Deixa eu pintar aqui. Pelo resultado final, não fica muito fácil da gente ver quem que é o maior resultado, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar antes de simplificar. A gente chegou em raiz de 8, raiz de 32 e raiz de 40. Quem que é o maior? 40, né? Então, a gente tem que raiz de 40 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, tem que ser igual aos outros ao quadrado ali, a soma dos dois, né? Raiz de 32 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado. De novo, eu peguei a medida de cada lado e botei em Pitágoras. Hipotenusa ao quadraado mais os catetos ao quadrado. Aqui, raiz ao quadrado corta, né? Isso é 40. Igual, raiz ao quadrado corta, 32. Raiz ao quadrado corta, é 8. 40 é 32 mais 8? Sim, né? A gente chegou, então, que 40 é igual a 40. Ou seja, chegamos numa verdade, certo? Quando que Pitágoras é verdade? Quando o triângulo é retângulo. Então, sim, esse triângulo é retângulo porque o Pitágoras, quando a gente aplicou Pitágoras, deu uma verdade. Se tivesse dado assim, 40 igual a 28, aí a gente ia concluir que esse triângulo não é retângulo. Beleza? Trabalhosinho isso daqui. Obtenha o ponto do eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, olha só, vamos lá lembrar. A gente tem o eixo x e o eixo y. Esse cara aqui é das abscissas. Esse cara aqui é das ordenadas. Quando um ponto está aqui em cima, o x dele é 0. A gente tem que... Ele é da forma 0, y. Certo? Então, nosso ponto P, ele é da forma 0, y. Que dista 10 unidades do ponto Q. Então, a gente tem que a distância de P a Q é quanto? É 10. Vamos calcular a distância de P a Q. Como é que vai ficar? Raiz quadrada de... Quem que é o x aqui? 6. 6 menos 0. Ao quadrado mais menos 5 menos quem que é o y aqui? Próprio y, né? Ao quadrado. Igual. Vai ser igual a quem? A 10, né? Porque a gente já sabe que esse resultado tem que ser 10. Beleza? Perguntinha. Raiz de quem dá 10? Raiz de 100. Então, a gente tem que esse negócio aqui dentro da raiz tem que dar 100. Ou seja, aqui, 6 ao quadrado mais menos 5 menos y ao quadrado tem que ser igual a 100. É a mesma coisa que elevar os dois lados ao quadrado. Porque aí a gente some com essa raiz aqui, que ela só veio para atrapalhar. Então, aqui, dá 36 mais... Esse cara aqui não é cada um deles ao quadrado, tá? Esse aqui é menos 5 menos y, que multiplica menos 5 menos y. E aí, eu tenho que fazer distributiva. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Menos 5 vezes menos y dá mais 5y. Menos y vezes menos 5 dá mais 5y. Menos y vezes menos y dá mais y ao quadrado. Então, a gente tem 25 mais 10y mais y ao quadrado. Então, esse é o resultado daquele cara ali ao quadrado. Vamos substituir ali. Vai ficar mais 25 mais 10y mais y ao quadrado. Vou tacar o 100 para o lado de cá, menos 100. Por quê? Porque a gente tem uma equação do segundo grau, né? Nota que a gente está vendo distância entre pontos e a gente já teve que relembrar diversas outras coisas. Pitágoras, o plano cartesiano e tudo mais, né? Então, aqui dá y ao quadrado. De só y só tem o 10. E de número aqui, esses dois aqui dá 61. 61 menos 100 dá menos 39. 90, 100, acho que é isso. Ok, como é que eu acho agora a solução disso? Bhaskara, né? Vamos lá resolver a equação do segundo grau. A gente tem que o A é 1, o B é 10 e o C é menos 39.
Então, o x, no caso aqui nosso y, que a gente está calculando, a letrinha, vai ser igual a menos b, então menos 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 39. Dividido por 2 vezes a. Y, então, é menos 10, mais ou menos raiz de 10 ao quadrado é 100, menos com menos dá mais, 4 vezes, se fosse 40 dava 160, então dá 156, certo? Dividido por 2. Ou seja, o y vai ser menos 10, então a gente vai ter raiz de 256 sobre 2. Faltou espaço aqui. Vou apagar aqui o nosso eixo, tá? Só para prosseguir. Então, a gente vai ter y igual a menos 10, mais ou menos, raiz de 256, acho que é 16. Deixa eu calcular esse negócio. 256, raiz 256, isso, 16. Sobre 2. Aí, separa em dois casos, né? Menos 10, menos 16 sobre 2, menos 10 mais 16 sobre 2. Ou seja, a gente tem que o y aqui vai dar menos 26 sobre 2, que é menos 13, e aqui vai dar 6 positivo sobre 2, que é 3. O que ele está pedindo? Está dizendo, obtenha o ponto P do eixo das ordenadas que dista 10 unidades. Ou seja, esse ponto ou ele é 0 e menos 16, ou ele é 0 e 3, tá? Então, esses dois pontos P vão ter uma distância de 10 unidades desse ponto aqui, beleza? Bem trabalhosinho também. Mas, de novo, o essencial é que a gente saiba aplicar a fórmula de distância. O restante aqui é porque a gente passa um pouquinho mais de trabalho, porque contextualiza o negócio, né? Então, falou de perímetro, calcula a distância entre todos os pontos, né? 2 a 2. Nunca vai ter distância de A, B, C ao mesmo tempo, tá? Sempre 2 a 2. De triângulo retângulo é Pitágoras, beleza? Aqui é a conta, né? Aplica a conta. Temos que resolver. Cai em Bhaskara, né? Cair em Bhaskara é frequente em problemas de geometria, então se não tá lembrado de Bhaskara e coisa e tal, eu recomendo que dê uma revisada, tá? Porque vai ser fundamental em diversos problemas. Beleza? Espero ter ajudado e até mais.